Perfeito. Agora 6h22, está na hora da coluna do Josias Pereira, nesta segunda-feira aqui no programa O Tempo Esportes. E na coluna do Jojo, lá no portal O Tempo, ele fala sobre o Cruzeiro que paga a conta do desequilíbrio técnico. O que seria esse desequilíbrio técnico do Cruzeiro, hein, Josias? Boa noite. Boa noite para você, Léo Campos. Boa noite também para o nosso Seabra, para os nossos ouvintes e também para o grande Lélio Gustavo. Olha, Léo, gostei, né, do Colombo te chamar de Leonardo Campos. Vou começar a aderir isso aí também. Leonardo Campos, a situação do Cruzeiro. Leandro Colombo, se você conviver com o Leandro Colombo, você vai entender, meu caro Josias. Grandes emoções. Pois é, um abraço também pro Colombo aí. Ô, Léo, eu acredito que o desequilíbrio técnico do Cruzeiro é um reflexo do que a gente viu em campo ontem. O Cruzeiro não teve o Matheus Pereira. E sem o Matheus Pereira, falta uma peça criativa no Cruzeiro. E aí o técnico Fernando Diniz, com o auxiliar Eduardo Barros, eles tiveram que colocar em campo o Vital. O Vital, a gente sabe das estatísticas do Vital. O Vital há muito tempo sem dar uma assistência a gol, sem fazer um gol. E realmente é uma questão que a torcida do Cruzeiro fica com um pé atrás. Mas, obviamente, com um novo comando, nenhum treinador em sã consciência vai começar a excluir jogadores. Então, ele também está fazendo alguns testes. Me deixou um pouco preocupado quando o Barros fala que o Diniz ele já conseguiu recuperar alguns jogadores, né? Colocando que ninguém sabe como o Arias atua, na verdade, porque se pegar o mapa de calor dele, ninguém vai entender muito bem qual que é a posição, mas a gente sabe, né, da discrepância técnica entre Arias e Matheus Vital. A gente não precisa nem falar isso. Mas, de qualquer forma, é o momento que tudo se zera, né? O Cruzeiro começa um novo ciclo com um novo comando técnico e aí algumas peças acabam sendo utilizadas, como foi o caso do Vital e também do Ramiro, que entrou também nessa partida. O que eu falo de desequilíbrio técnico é porque algumas posições dentro do Cruzeiro, realmente elas não são da mesma qualidade do time considerado ideal da equipe celeste. E isso fica refletido, obviamente, dentro de campo, porque a gente pega, por exemplo, o ataque do Cruzeiro ontem. Não tinha uma opção, realmente, para que o Cruzeiro conseguisse ter uma mudança ofensiva dentro da partida. O Barreal entrou bem, ele puxando algumas jogadas ali, até armando, né, atuando como meia. Acho que foi uma posição interessante também para ele, uma questão tática interessante do Cruzeiro, mas realmente falta aquele homem criativo e faltam, obviamente, os atacantes. Os atacantes do Cruzeiro, realmente, o Cruzeiro não é uma questão muito também da diretoria, né, Léo, Seabra e também Lélio. É uma questão também das próprias lesões que o Cruzeiro acumulou ao longo da temporada. A questão do Rafa Silva, que graças a Deus está voltando aí, né? A gente está vendo a transição dele sendo feita com muita efetividade pelo departamento médico do Cruzeiro. Pode ser uma peça bem interessante para esse ataque. E a questão também lá dos outros jogadores que acabaram se lesionando, o Cruzeiro foi perdendo ao longo desta temporada. Eu, na minha opinião, na coluna também eu coloquei que eu achava que o Cruzeiro deveria ter chamado os garotos da base. Eu entendo que o Brasileiro Sub-20 é uma questão muito importante para o clube. Esses jogadores fizeram parte da campanha, mas a obrigação, né, a serventinha, vamos dizer assim, da base também, é servir ao time profissional. E acabou que o Cruzeiro ontem não tinha uma opção, talvez, para mudar o jogo com o Tevez, com o Kenji. Então ficou faltando essa questão ofensiva. Acho que o Cruzeiro tem problemas e a própria diretoria, Léo, confirmou, corroborou essa situação do desequilíbrio de algumas posições, porque o próprio Pedrinho disse, né, aos jornalistas aí, ao pessoal, nossos amigos da imprensa depois da partida, que o Cruzeiro vai em busca de atacantes no mercado para a próxima temporada. Então realmente mostra essa dificuldade que o Cruzeiro tem, e é aquilo, quando você não tem muitas opções, você acaba tendo que colocar Vital em campo, colocar Ramiro. O Cruzeiro vai ter que agora armar algumas situações para poder encontrar um time que também possa jogar, pelo menos manter um certo nível, mesmo quando peças muito importantes para o Cruzeiro não estiverem em campo. Essa é a questão do desequilíbrio técnico e também tem a questão do próprio time. Eu já vi algumas mudanças no Cruzeiro, não sei se vocês concordam comigo, essa jogada de bola parada do Cruzeiro já tem um reflexo do Diniz desde o jogo contra o Libertad. Mais uma vez o Cruzeiro conseguiu executar isso com o gol do Zé Ivaldo, que aconteceu num passe também do Barreal, cobrança ali de escanteio curta, né? O Cruzeiro acabou mandando a bola para a área, o Zé Ivaldo fazendo o gol, já mostra esse posicionamento e o Cruzeiro precisa acertar algumas coisas, Léo.
a saída de bola ainda está sendo preocupante, né? A gente está vendo os zagueiros do Cruzeiro passando algum tipo de aperto aí, deixando que os outros times subam essas linhas e pressionem um pouco a defesa do Cruzeiro. E é um time que, se quer ficar com a bola, quer constituir-se como um time de posse de bola, precisa trabalhar essas saídas de jogadas. Então é uma coisa que o Diniz vai ter que corrigir de uma certa forma rápido para o jogo contra o Fluminense. E claro, a data FIFA pode azeitar esse time do Cruzeiro. Boa, Josias. Ô, Seabra, ontem você falou sobre isso, né? Sobre o aproveitamento dos jogadores da base. Hoje o Cruzeiro tem a decisão contra o Palmeiras. Daqui a pouco, faltando 2 minutinhos para a bola rolar no Allianz Parque. O primeiro jogo foi empate 2-2, agora tem a volta em São Paulo, a decisão do Brasileiro Sub-20. Há pouco até trouxemos aqui a escalação do Cruzeiro. Para o jogo de ontem, você tiraria alguns jogadores do Sub-20 para completarem o elenco do Cruzeiro ontem contra o Vasco? Eu faria isso sim. O que eu falei mais cedo, né, Léo? Eu falei na jornada ontem. Eu acho que, ganhar título na base é legal, é louvável, bacana. Mas se o time de cima, o time profissional, que é a razão de ser de um clube de futebol, se o time de cima não tem quem colocar, não tem nenhuma opção além dos que estão lá, aí o time tem que recorrer à base. É legal. E os meninos garotos poderiam, inclusive, ficar no banco. Quem sabe entrar num segundo tempo, viajar hoje para São Paulo e ainda disputar o jogo do Sub-20. Poderia ou não, mas um Tevez, um Kaique Kenji, o próprio Arthur Viana, Joseph, que foi muito bem desde o início do ano passado, aí, né, até com o Fernando Seabra, inclusive. Eu acho que esses garotos poderiam ser aproveitados no banco e entrando aí, quem sabe, no segundo tempo. O Cruzeiro ficou sem ninguém para colocar. A peça mais, vamos dizer assim, ofensiva o Cruzeiro tinha era o Barreal, e que não é, né, esse atacante. O Cruzeiro poderia, sim, ter aproveitado melhor essa turma da base aí no jogo de ontem. Josias fala desse desequilíbrio técnico, Olélio, e o Cruzeiro, você acha que carece de contratações para uma próxima temporada? E uma prioridade seria substituto para o Matheus Pereira? Olha, o Matheus Pereira, desde quando ele chegou ao Cruzeiro, ele nunca teve um substituto. A verdade é essa. Mas até pelo segundo tempo o time melhorou, né? Mas é claro que com ele acaba sendo diferente até pela característica, por ser um homem nato da armação das jogadas, altamente criativo, é o Matheus Pereira. Essa aí já poderia ter sido, inclusive, uma das contratações dessa última janela de transferência. Então, vamos ver se o Cruzeiro vai atrás. Agora, repor no mesmo, ter uma peça de reposição no mesmo nível é muito complicado e muito caro, principalmente, viu, Léo? É uma referência técnica desse Cruzeiro. Josias Pereira, um abração para você, até a próxima, Jojo. Um abraço, e só deixar um abraço pro nosso Lélio aí, mais uma derrota triste, né, Lélio, aí do seu grande Manchester United pro Tottenham, né? Foi difícil, uma expulsão polêmica, mas é isso aí, Lélio. Vai dar certo em algum momento, tem que demitir o Ten Hag e Seabra já no Manchester United. Hoje o Daily Mail já falou que a batata dele assou. Vamos ver, se perder pro Porto, nunca torci tanto pelo Porto como eu vou torcer nesse meio de semana, viu? Pode ter certeza disso. Valeu, Jojo!